Olá pessoal, e hoje vocês vão conhecer uma revolução na geração de tecnologias para a pecuária brasileira. O Simpec é uma iniciativa privada junto com instituições públicas, principalmente universidades, onde houve um forte investimento para montar uma estrutura de pesquisa para testar produtos e levar soluções tecnológicas para o produtor rural. Olá pessoal, inicialmente gostaríamos de agradecer a todos aqueles que nos seguem aqui no canal AgroVerdades. Pedir que, se você não está inscrito, que se inscreva, clique no sininho para você receber notificações dos materiais que são postados aí ao longo da semana. E principalmente, se você gostou, dê um like para que a gente possa chegar a mais pessoas aí nas redes sociais. Pessoal, hoje nós estamos aqui, né, já dando sequência. Vocês já assistiram o vídeo lá da fábrica da Integral Mix aqui, e hoje nós vamos mostrar para vocês aqui uma das coisas inéditas aqui na região norte, que é o Simpec, Centro Integral de Nutrição em Pecuária de Corte. É uma iniciativa nova aqui na região, eu diria até que no Brasil, nesse nível de tecnologia que está sendo adotada aqui pela Integral Mix, tá? E nós vamos mostrar para vocês aqui a estrutura, o que é que tem de estrutura para poder fazer pesquisa. Essa área aqui, nós vamos começar por aqui, que é a parte de pesquisa na área de animais em pastejo, e em seguida nós vamos para a área de confinamento. Então nós vamos falar com o Marcos Lima, né, que é diretor da Integral Mix, né, diretor, proprietário, e que na verdade foi um dos idealizadores, né, desse projeto de ter dentro de uma empresa, né, que produz suplementos alimentares aí para bovinos de corte, é para outras espécies, mas aqui na região o foco maior é na área de bovinos, de criar esse centro, que a ideia é o quê, gente? Antes de levar os produtos para o produtor em nível comercial, passar por toda essa avaliação. E vocês vão assistir aqui hoje nesse vídeo toda essa etapa de avaliação e de validação de produtos que são comercializados pela Integral Mix. Marquinhos, fala um pouquinho para a gente aí dessa ideia de criar esse Simpec aqui. Bom, obrigado, professor Nilma, mais uma vez pela visita. O Simpec ele é uma extensão da indústria, né? É a forma com que a gente acredita que deve ser feita nutrição, entendendo os desafios do campo, seja qual espécie a gente esteja discutindo. Nós, enquanto empresa de nutrição, precisamos estar alinhados com as demandas dos produtores, dos criadores. E quando a gente veio para Paragominas, você contou um pouco da história, a pecuária de corte ela já sinalizava que seria uma atividade importante para ser explorada aqui na nossa indústria. E como vir para Paragominas e poder agregar estratégias nutricionais competitivas, eficientes, sustentáveis, né, sem um apoio de resultados de campo. Então, atrelada à implantação da nossa unidade, nós implantamos um Centro Integral de Nutrição em Pecuária de Corte, que está em conjunto com instituições de ensino, de pesquisas, dão movimento a informações que são transformadas em produtos ou estratégias de utilização desses produtos na realidade que a gente encontra aqui no Norte. É uma maneira da gente, de fato, poder entregar algum diferencial, da gente sair da discussão do preço do quilo do produto para o custo da arroba engordada, né, para a gente entender aí de que forma ou níveis de tecnologia a gente consegue sugerir, tentando, no final das contas, buscar a maior eficiência para o produtor. Essa é a forma que a gente acredita que deve ser e foi essa forma que a gente está configurando, né, a nossa participação aqui nesse mercado. E agora nós vamos ver como que essa estrutura funciona e, principalmente, vamos falar com os parceiros das instituições públicas, no caso,
a Universidade Federal Rural da Amazônia, que é quem faz o acompanhamento de todos os experimentos que são desenvolvidos aqui no Simpec. Estamos aqui com a Érica, né? Ela é engenheira agrônoma, e ela que está hoje responsável aqui por essa parte do projeto, que vamos dizer assim, é o que tem de novo aí em termos de zootecnia de precisão. Érica, eu queria que você explicasse aqui para os nossos seguidores aqui do canal, porque quem está vendo esses coxos aqui é apenas um coxo com algumas coisas diferentes, mas o que de fato é esse sistema e o que ele permite ser avaliado. Certo, então aqui a gente tem um coxo, esse coxo tem uma balança de precisão acoplada, então os animais que eles ficam rodando nesse módulo, e eles são parte do experimento, eles têm um brinco, eles têm um chip de identificação eletrônica. À medida que o animal se aproxima para consumir o sal, consumir o produto que está no coxo, o animal é identificado. Então, a partir dessa identificação, eu sei qual animal que está chegando. Ele vai chegar para consumir e quando ele consome, a gente consegue saber o horário que ele consumiu, o horário do dia, quanto tempo ele ficou no coxo, consumindo e não consumindo, quantas visitas ele fez no coxo. E nesse caso especificamente, esse experimento que a gente está rodando agora, a gente tem a presença das portas, que é uma coisa de um diferencial. Então, nesse caso, a gente adapta os animais para eles consumirem nesse coxo, que é uma estrutura diferente, e especificamente aqui a gente tem o controle de que cada animal vai consumir um produto. Então, as portas elas têm esse objetivo de impedir o acesso dos animais que não são daquele tratamento. Então, o animal, a gente faz digamos, uma adaptação do animal a essa estrutura e à dieta, de modo que quando a gente chega no período de avaliar os dados desse experimento, a gente tem um animal que ele entende que ele vai vir consumir nesse coxinho específico e a gente vai ter todos esses dados de consumo e também os dados de desempenho. No caso, nessa mesma estrutura, a gente tem uma plataforma de pesagem corporal acoplada ao bebedouro. Então, cada vez que o animal ele vai beber água, a gente sabe o peso dele. Então, nisso, a gente tem pesagens voluntárias dos animais e se o animal for beber água 3 vezes no dia, a gente vai ter 3 pesos que vão fazer a média de peso do animal naquele dia. De acordo com a vontade do animal. Então, isso permite que a gente tenha uma informação muito mais precisa de consumo e de desempenho. Érica, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Avaliando isso, que a gente está vamos dizer assim, no modo analógico de avaliar desempenho animal, aqui hoje você já tem alguma observação de comportamento assim que você acha assim, ó, eu não esperava isso e eu tenho visto em termos de frequência, de volume, de material consumido? O que é que tem assim que você acha que isso aqui eu só tô vendo porque é nesse equipamento, inclusive, né, da Intergado lá, um abraço pro Marcelo aí, que é parceiro nosso aí nessa parte. Então, aqui nessa área, essa estrutura como um todo permite a gente entender muito esse comportamento ingestivo. Então, a gente consegue entender que nem os animais, eles são muito diferentes entre si. Então, tem animal que ele vem no coxo todo dia ter que consumir, tem animal que não vem todo dia, mas ele vem, e quando ele vem, ele come uma quantidade maior, comparado a que não vem todo dia. E a grande diferença que a gente vê também é a questão da água, porque a gente pensa que pelos animais terem uma necessidade hídrica, os animais viriam todo dia beber água, e não funciona assim. Tem animal que vem mas não vem 2 dias, tem animal que vem todo dia, mas de maneira geral, a ingestão hídrica ela é muito inconstante, assim como o consumo de sal. São poucos animais que vêm todo dia lamber o sal, e isso é uma questão que a gente só consegue saber tendo essa estrutura, porque em um lote, numa praça de alimentação, a gente não vai entender, a gente sempre vai acompanhar como funciona o lote, e não apenas um indivíduo. Érica, muito obrigado aí pelas informações e parabéns pelo trabalho, e espero que a gente possa vir aqui mais vezes para cada vez mais que você possa apresentar mais dados para a gente, porque eu acho que são dados bastante inovadores, né, que certamente vão contribuir aí para uma pecuária mais de maior precisão e com menor erro. Muito obrigado. Sim, com toda certeza. A gente
A gente agradece muito a sua visita e a gente espera trazer mais informações, não só para a universidade, mas também para o produtor, para o cliente da Integral Mix. E, inclusive, essas informações que a gente está aqui, a gente sempre compila e apresenta elas no nosso dia de campo. Então, no calendário da Agropec, dia 15 de agosto, essas e outras informações serão apresentadas. Nós estamos com o professor Bruno Soares, que é professor da Universidade Federal Rural da Amazônia. Eu queria que você falasse, como pesquisador, como é que vocês estão tratando e trabalhando e projetando os dados que saem daqui de toda essa estrutura de pesquisa do Simpec. Primeiro agradecer a oportunidade que o senhor está nos dando de apresentar nosso trabalho, mas essa é uma parceria que para nós é muito proveitosa. A Integral Mix chega com a demanda, uma demanda que vem do seu consumidor, do seu cliente, da demanda do seu pessoal técnico, comercial, e apresenta para a gente uma validação, um desenvolvimento de algum produto, e a gente monta um delineamento experimental, escreve o projeto de pesquisa, registra na CEUA, depois registra na Pró-Reitoria de Pesquisa da instituição, e a gente inicia a pesquisa, efetivamente nas áreas de instalação do Centro de Pesquisa da Integral Mix. A partir disso, esses dados são gerados com um nível tecnológico muito alto, né, com muita tecnologia, com custos automáticos, com diferentes tipos de delineamento e produtos comerciais da empresa. Com isso, a gente envolve os nossos alunos de projeto de agroresidência, de iniciação científica e trabalhos de conclusão de curso, e daí vamos avançando a partir disso para pós-graduação e publicações em periódicos e congressos. Esses dados são gerados a partir de uma nuvem, as informações são automáticas, com isso a gente faz a mineralização deles e aí roda as análises estatísticas para a gente ter as significâncias interessantes para apresentar esse resultado, tanto como resposta para a empresa que está patrocinando toda a pesquisa, como para a instituição pública e validação científica a partir disso. Bruno, uma coisa que é sempre criticada, assim, a universidade precisa de saltar os seus muros, precisa de sair, e aqui é um exemplo muito claro, muito objetivo do que a universidade está em ligação com a empresa, com a iniciativa privada, né? Uma empresa privada que produz alimentos, que por sua vez é ligada direto ao sistema produtivo. Então, ou seja, a universidade ela vai permear todos esses elos dessa cadeia. Você acha que isso é para um ganho interessante para a instituição? Sem dúvida nenhuma. A gente tem oportunizado aos nossos alunos aqui de Paragominas, do nosso campus, que é um campus do interior do estado do Pará, uma oportunidade única dele ter acesso à iniciativa privada, inserção no mercado de trabalho, desenvolvimento de tecnologia e conhecendo a fundo o sistema produtivo. Isso na prática, né? Ele recebe uma base teórica muito forte e ele vai e utiliza aquilo dentro dessa oportunidade que a Integral Mix está fazendo, que é uma empresa que é acostumada a fazer isso com outras instituições, tanto no equino, como no peixe, como no pet, e aqui a oportunidade está com a Universidade Federal Rural da Amazônia. Pessoal, a gente reforça isso, porque eu acho que isso é um caminho sem volta. A universidade ela não vai existir sem esse tipo de parceria, né? E isso é um crescimento mútuo, porque a universidade tem expertise de avaliar experimentalmente e gerar dados confiáveis, tá? E a empresa privada é quem está no campo trazendo problema para ser avaliado. Porque se você ficar dentro da universidade, você vai criar um problema na sua cabeça e avaliar, e que talvez aquele problema nem exista. Exato. De fato lá fora. Muito obrigado, Bruno, e principalmente parabéns aí pelo trabalho e estar desbravando aí essa área que certamente vai gerar muitos dados, né, importantes para o sistema produtivo de Paragominas, do Pará, mas do Brasil como um todo. Imagina. Agora a gente quer o senhor participando dos nossos projetos aqui, com a sua capacidade, experiência, para nos ajudar a acertar cada vez mais. Pelo menos criar problema eu venho. Obrigado, professor. Falou. E essa estrutura aqui é uma estrutura para animal em confinamento. Vou pedir aqui para a Kézia, né, que é zootecnista aqui do Simpec, né, para ela falar um pouco o que são
como é que é conduzido aqui os experimentos. Sou formada na UFT, fiz zootecnia lá, formei em 2019 e aí eu entrei na parte de confinamento e vim parar aqui no Simpec, estou aqui há 2 anos já. Hoje a gente faz a parte de pasto, como foi apresentado anteriormente, a gente faz também essa parte de confinamento com os coxos automáticos, que são as provas de desempenho e alguns experimentos utilizando produtos da linha que a gente gostaria de testar e entender a influência no mesmo dos animais, né? Então aqui a gente pode usar também as portas, como utiliza lá, onde a gente separa os aditivos e os tratamentos. E hoje a gente está rodando especificamente 2 tratamentos de monenzina e de tanino, onde a gente tenta apresentar o resultado de um produto biológico e do não biológico, né, o não natural. E hoje a gente está rodando esses animais há 72 dias em 4 dietas diferentes, uma de adaptação inicial, uma de adaptação segunda, crescimento, e hoje eles estão na terminação, vão ser abatidos no final desse mês com acompanhamento de carcaça e etc. Então é a mesma função, são os coxos, e cada vez que o animal entra, ele trava a balança, pesa o que o animal consumiu, quando o animal sai, ele dá o consumo daquele animal em específico. Igualmente é uma rotina de confinamento comercial. Todo dia pela manhã o pessoal passa e faz a leitura, vê se tem que fazer algum ajuste de aumento, de diminuição, e a gente coloca no aplicativo, a gente tem esse aplicativo, e a gente dá uma leitura lá, e aí o pessoal do trato, o tratorista, o cara que fica na retro, eles têm acesso a isso no celular e conseguem fazer o trato. Então eles olham com a quantidade daquele produto, colocam no vagão, fazem a mistura e vêm aqui fazer o trato. E nós estamos aqui, né, com o Madison, né, que é a pessoa que faz esse operacional todo rodar aqui. Tá? O Madison, ele é técnico agrícola, mas está fazendo curso superior de engenharia agronômica, e ele que toca aqui no dia a dia, né, todo o manejo do rebanho, do dia a dia aqui da fazenda, do Simpec, é o Madison. Madison, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho aqui e como é que você está vendo você trabalhar numa fazenda que faz pesquisa, que faz ciência, como é que é isso? Então, vamos dizer, foi uma oportunidade muito boa depois que eu cheguei aqui para o Simpec, de acompanhar a evolução deles, a evolução de manejo, toda a tecnologia implantada que tem aqui dentro e praticamente, vamos dizer, os cuidados que eles têm na nutrição para entregar para cada produtor, né? Então, vamos dizer, eles têm uma responsabilidade imensa, visando sempre o conhecimento de todo mundo, e a parte boa que tem aqui dentro é a parceria com eles do começo, muito bom. Ô Márcio, deixa eu te perguntar uma coisa. Às vezes o pessoal chega lá e fala, não, aquilo lá é centro de pesquisa, na verdade aquilo não é aplicável. O que você faz aqui hoje? A forma que você maneja o gado, que você alimenta e tal, você acha que isso seria aplicado aí nas fazendas? É uma coisa possível de se trabalhar fora daqui? Sim, é possível, vamos dizer, todos os manejos, vamos dizer, são voltados para a área pecuária mesmo de corte normal, de todo sentido de todas as fazendas. Manejo de gado, vamos dizer, aqui nós pesamos de cada 30 dias, o gado todo levando no curral, vendo o GMD, como está o consumo do gado. E normalmente aqui, vamos dizer, igual vem a questão do manejo de gado. Sempre, né, nós não agredimos nenhum animal aqui dentro, todo tempo tocando bem, tendo bem-estar com o gado. Então a gente tem altos índices aqui de ganho de carcaça, de peso muito bom, por causa creio que muito nessa questão, vamos dizer, de bem-estar dos animais, né? Bom, pessoal, e nós estamos aqui então com o professor Danilo Vargas, né, que é professor da Universidade Federal do Norte do Tocantins, do curso de zootecnia, e também é o coordenador do curso. Danilo, qual que é a importância, né, de a gente conhecer uma estrutura dessa e o que é que você, como coordenador, enxerga de possibilidade, né, da universidade, de futuras interações da universidade aqui com o Simpec? Em primeiro lugar, bom dia então, pessoal aí, seguidores do canal. Agradecer então ao professor Nilma pela oportunidade de nós estarmos aqui conhecendo essa estrutura, ao diretor e dono, né, o Marcos, por nos receber aqui da Integral Mix. Então eu vejo assim como esse centro, aqui nós temos um centro de excelência em pesquisa, né, em nutrição de ruminantes, e a gente enxerga aqui então a possibilidade para que nossos acadêmicos, né, possam vir aqui aprimorar seus conhecimentos na área de pesquisa de nutrição de ruminantes e estarem, né, assim, diretamente ligados com essa zootecnia, né, de precisão que nós temos. Aqui equipamentos de ponta, né, pesquisas sendo conduzidas com
uma grande precisão com esses equipamentos que tem aí. Então a gente enxerga aqui principalmente oportunidade, né? Oportunidade para que os discentes aprimorem seus conhecimentos, que muitas das vezes a gente não consegue fazer isso lá dentro da instituição pública, né? Por limitação de recurso, né? E outras questões, onde na iniciativa privada isso seria de uma forma mais facilitada, né? Seria isso. Danilo, essa interação da universidade com a pesquisa, né, mas com a pesquisa privada, como é que você enxerga isso para os próximos anos e para um futuro dentro do curso? Eu acho também isso uma grande oportunidade, né? Muitas das vezes as pesquisas que nós fazemos na universidade, pode ser que elas tenham pouca aplicabilidade, né? E a gente vê nessa realidade aqui a pesquisa sendo feita a campo, nós enxergamos aqui, e é uma missão também da Integral Mista, como falaram para a gente, que é buscar um conhecimento aplicável diretamente para o produtor, né? Então aqui saem resultados que são praticamente da condição que o produtor tem nas suas fazendas. E às vezes na universidade isso fica um pouco distante. É possível fazer também na universidade, mas não em todas as pesquisas, né? Isso não é regra, né? E nesses centros, né, privados, a gente consegue então que a pesquisa tenha uma aplicabilidade maior para o produtor. Pessoal, eu estou aqui com o Luiz Barreto, né? Ele é egresso lá da Universidade Federal do Ceará, fez doutorado lá. Quem foi seu orientador? Socorro Carneiro. Socorro, né? Da professora Socorro. Luiz, aqui depois nós vamos ver a silagem. Vocês têm área de mombaça em pastejo e fazem silagem. Como é que é feito esse manejo? Bom, professor, como o senhor conheceu a propriedade, é uma propriedade relativamente pequena, e para o conceito do projeto, que é um projeto mais intensivo, essa intensificação nos possibilitou vedar parte da propriedade, que a gente escolheu esse módulo de mombaça, para que pudesse armazenar na forma de silagem, que será usada tanto no sequestro dos animais, que é uma estratégia de compra dos animais, possivelmente em épocas de melhor preço, como também para a terminação dos animais engordados a pasto, para fazer a terminação deles em confinamento. Então, essa intensificação tanto nos permite ter uma boa taxa de lotação, com boa produção de arrobas a pasto, como também ter um excedente de forragem para produzir a silagem dos animais que estarão em confinamento. Luiz, só uma dúvida aqui. Na verdade, a parte de sequestro, vocês querem fazer basicamente com silagem de capim. Qual que é a expectativa de vocês aí com relação a esse resultado de sequestro com silagem de capim? Certo, professor. A questão do sequestro tanto é uma estratégia de aquisição dos animais no melhor momento de mercado, que muitas vezes já está uma certa seca na região, às vezes chega a ter uma boa oferta de animais para a gente adquirir. Um outro ponto muito importante é quando as águas chegarem na propriedade, esses animais já estarem dentro, a gente não perder mais tempo procurando animal no mercado, como também já estarem bem adaptados à propriedade. E a nossa expectativa do desempenho desses animais no sequestro é ganhar em torno aí de 800 gramas por dia, para também não comprometer o desempenho posterior, o famoso boi bolinha, como a gente conhece, caso se bote uma dieta muito quente nessa fase do animal. E é basicamente isso, ganhar tempo com o desenvolvimento desses animais quando chegar a parte do ano que o pasto está disponível para recebê-los. Nós estamos aqui na área, né, de onde tem os silos, né, onde se armazena aí forragem na forma de silagem para os mais diversos usos dentro aqui do Simpec. Aqui nós estamos com o professor Thiago Silva, né, que é professor da Universidade Federal Rural da Amazônia, um dos maiores especialistas aí em silagens de capins tropicais. E, Thiago, o que o pessoal aqui tem feito, tá? E eu gostaria de aproveitar, a gente sempre aproveita a sua experiência, né? O que você tem recomendado aí em termos de silagem de capins tropicais? Professor, primeiro prazer ter você aqui com a gente, né, mais uma vez. E é uma grande satisfação aí receber essa equipe do Tocantins e aqui
no Simpec, né, qual que é a estratégia? É aproveitar o potencial produtivo do capim, no caso do capim mombaça ou do capim maçai, né, para fazer uma colheita estratégica, né, utilizando aí adubação e manejo do capim do próprio pasto. Ele é utilizado para a gente colher aí 30, 40 toneladas, né, de matéria natural e explorar esse potencial produtivo para usar no confinamento, para usar também na suplementação dos animais durante o período seco. E aí a gente consegue aproveitar, tem uma silagem de um custo relativamente baixo, aproveitando esse potencial produtivo. E aqui hoje tem aproximadamente 1.800 toneladas, né, de silagem que serão usadas. E isso só foi de uma colheita, e ainda tem a outra colheita para ser feita. Ou seja, a gente consegue, né, explorando o potencial produtivo desses capins, no caso aqui é do mombaça, a gente consegue ter um volumoso bom para a finalidade que ele vai ser utilizada, num custo também viável. Ou seja, a gente alia as duas coisas, né? Tiago, para o pessoal que quer produzir silagem de gramíneas tropicais, mas eu sei que vamos falar nos pânicos aí, o mombaça, o zuri, miyagi, que às vezes as pessoas querem falar. Quais são as indicações que você tem em termos de idade de rebrotação e alguma coisa que se usa aditivo, se não usa? O que você tem visto aí, que você tem recomendado assim, que é possível do produtor fazer? Perfeito, Zanilma. A gente tem muita coisa, muita variação, né? E eu falo que a primeira coisa é definir o quê? O objetivo. Essa silagem vai ser usada para quem? Aonde? Vai suplementar vaca, vai suplementar animal de confinamento, né? Eu vou usar num semi-confinamento, numa terminação, e isso vai me decidir se eu vou caminhar para um potencial aí, uma quantidade maior, ou eu vou buscar mais valor nutritivo. Mas via de regra, por questões de viabilidade de custo, né, viabilidade da produção, esses capins têm sido colhidos aí com mais de 25 toneladas por hectare de matéria natural. Isso dá em torno de 90 dias, mas aqui, por exemplo, se você usar uma adubação, você pode colher esse capim com 60 a 70 dias, mas visando essa produtividade para ela viabilizar a operação, né? Isso aí é comum, e aí as pesquisas mostram isso e as nossas observações de campo. Nessa idade aí, matéria seca vai estar na faixa de quanto? Ela pode variar, mas a gente pega 20%, 22% de matéria seca, e aí tem uma relação com a época do ano, né? A gente está fazendo silagem aqui, às vezes, na transição já do final do período chuvoso, aí esse capim tem uma matéria seca um pouco maior, 25, por exemplo. O aditivo, a gente coloca um inoculante que é específico para silagem de capim, para acelerar a fermentação, inoculante homofermentativo. Então a gente fala assim, eu sempre recomendo o uso do inoculante, sabe, Nilma? Porque ele uniformiza e melhora a qualidade, vai acelerar o processo. Tem alguns lugares que utiliza também, além do inoculante, um aditivo absorvente de umidade. Aí você abre um leque, casquinha de soja, milho moído, a gente usa casca de mandioca, e aí às vezes o que tiver na região, né, para melhorar isso. E recentemente, né, até o professor João Daniel da UEM tem uns trabalhos com aditivos químicos. Então o aditivo químico, ele é uma tecnologia que ele está sendo testado, mas também será muito interessante, é muito interessante nessa silagem de capim. E aí eu acho que a gente nos próximos anos vai vivenciar isso aí no campo, né? Então em termos de aditivo, em termos de pacote, processo, é isso que a gente tem hoje. Aproveitar então para agradecer aí ao professor Tiago por fez uma jornada aí, ele já saiu do Tocantins anteontem, Isso. né? Chegou no Pará ontem, deu aula e de noite veio aqui para Paragominas, né? Chegou em Belém e veio aqui para Paragominas. Obrigado aí, Tiago. Eu que agradeço. Sigam o Agroverdades. Chegamos aqui, né, ao final aqui dessa visita técnica aqui no Simpec, né, da Integral Mix, né? E nós não vamos pôr todo mundo para poder falar, a maioria já falou aqui, tá? E então eu vou pedir aqui uma palavra rapidinha que foi a primeira vez que nós viajamos junto, do Baldo, tá? Passa para cá, Ricardo. O Baldo, aí, assim, qual que é a sua avaliação aqui desses dias que você passou aqui, viu aqui na empresa, para você como produtor? Eu só tenho a agradecer ao senhor, professor, ao Ricardo, que me convidou para poder vir aqui.
E assim, a gente que está saindo de uma pecuária tradicional e vê tudo isso aqui que foi apresentado para nós, para mim está sendo muito gratificante e abrindo um novo horizonte, né, para mim. Então, perfeito. Eu estou muito satisfeito e espero mais convites. Tá, então nós temos aqui o Carlos Andrade também. O Carlos embora seja filho de fazendeiro dos mais tradicionais da região, mas está começando a viver mais de perto esse dia a dia agora. Carlos, como é que sim, foi para você encontrar aqui essa nova realidade aqui do Pará e de Paragominas e essa pecuária que é bastante pujante também, assim como a nossa? Para mim foi uma surpresa muito positiva, porque a gente tem um preconceito com o Pará, né, de ser um estado mais atrasado. E aqui eu vim para Paragominas e o trabalho que eles estão fazendo aqui da Integral Mix, muito bom. Aprendi bastante, vi que tem muita tecnologia, eu sou uma pessoa que gosta de tecnologia, né? E vi que a tecnologia está sendo aplicada aqui no meio e técnicas, né? Então, para mim foi de um aprendizado muito grande. Tenho muito a agradecer a você e ao pessoal da Integral Mix por esse convite. Gente, obrigado. Então, queria agradecer também de novo o Paulo, né? Carlos, o Baldo, Ricardo, Carol, Danilo e José Helder, né? E foram 2 dias que nos premiou aí, conhecemos novas pessoas, mas principalmente tivemos a oportunidade de conhecer uma nova forma aí de fazer pecuária, de produzir na região amazônica brasileira. Obrigado. Esse foi mais um AgroVerdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo.